São 7h18. Vamos abrir o meu bate-papo político aqui com o jornalista Beto Almeida, falando sobre um assunto que mais gera expectativa entre os brasileiros, entre os cearenses. É a corrida pela vacinação contra a Covid-19. Os estados e os municípios serão responsáveis pela vacinação após receberem do Ministério da Saúde as doses do imunizante. A vacina pode começar no dia 20. As informações chegam agora com Carlos Alberto. Os caminhos mais curtos para a imunização dos brasileiros contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou nesta segunda-feira que os estados receberão as vacinas 3 ou 4 dias após autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância da Vacinação. Abre aspas, a vacina vai começar no dia D, na hora H no Brasil. No primeiro dia que chegar a vacina ou que a autorização for feita pela Anvisa, a partir do 3º ou 4º dia, já estará nos estados e municípios para começar a vacinação no Brasil. A prioridade está dada, é o Brasil todo. Vamos fazer como exemplo para o mundo, disse o ministro, ao alertar ainda que o Ministério da Saúde já havia informado que todas as doses da vacina contra a Covid-19 serão distribuídas exclusivamente pelo SUS, para todos os estados de maneira simultânea. Outra informação também dada pelo titular da Saúde. Pazuello reforçou que, se as vacinas em análise pela Anvisa forem aprovadas no prazo previsto de 10 dias, a partir da entrega dos documentos, a vacinação pode começar no dia 20 de janeiro. Segundo Pazuello, cada estado tem o seu programa de vacinação e os municípios têm responsabilidade de deixar as salas de vacinação prontas para a imunização. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Todos pela imunização. Prefeitos terão videoconferência com o ministro da Saúde para tirar dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19. Agora, as informações com Cid Ferreira. Uma boa oportunidade para os prefeitos e gestores da saúde nos 184 municípios cearenses conhecerem melhor o plano do governo federal para a distribuição e aplicação da vacina contra a Covid-19. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, realiza nesta quarta-feira, a partir das 11 horas, uma reunião virtual com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e lideranças municipalistas das 27 entidades municipalistas estaduais para tratar sobre o planejamento e a execução da vacinação contra a Covid-19. O encontro será transmitido ao vivo pelo canal oficial da CNM no YouTube. São muitas as questões a serem levantadas pelos gestores municipais da saúde. O presidente da CNM, Glademir Haroldi, que pediu a audiência com o ministro, considera que os gestores municipais possuem dúvidas sobre o calendário e a logística de vacinação e tem buscado a confederação para conseguir orientações. A reunião terá espaço para apresentação por parte do ministro em relação à vacinação e, em seguida, os dirigentes municipalistas deverão tirar dúvidas sobre os pontos que preocupam os municípios. Além do cronograma de vacinação, devem ser também tema do encontro questões como a distribuição equânime das vacinas no território brasileiro, as prioridades para a imunização, bem como o Plano Nacional de Comunicação, a fim de que ocorra de forma transparente e integrada a estados e municípios. Com informações dos bastidores políticos da FM 98,5 em Russas para o Jornal Alerta Geral, Cid Ferreira. São 7h22. Jornalista Beto Almeida, é a agenda do dia, do presente e do futuro. A discussão sobre a mobilização das secretarias de saúde nos estados e nos municípios, dos prefeitos, dos gestores de todas as cadeias que fazem parte do sistema de saúde do Brasil, para que essa vacina chegue logo e nós tenhamos a imunização iniciada para diminuir o impacto tão pesado que a Covid-19 está gerando para os brasileiros e está gerando para os cearenses. Essa informação que nos trouxe o Cid Ferreira é importante, um alerta para os secretários de saúde e os prefeitos estarem antenados e também presentes a esse debate virtual com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tirar dúvida, para perguntar, para questionar e saber quando mesmo a vacina vai
começar a chegar aos estados, começar a chegar aos municípios do Ceará. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha, Luzedor, e a grande expectativa, né, que existe para hoje, ou vou colocar aqui no passado existia, é exatamente a reunião virtual que está programada, ou estava programada, entre o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, e os governadores dos 27 estados, 26 mais o Distrito Federal. Só que aí é o seguinte, Lucidor, qual é a expectativa que existe, por que essa reunião hoje está sendo vista como tão importante? A reunião primeiro está cancelada, jornalista Betão, foi cancelada, né? E a reunião que a gente fez referência vai ser amanhã, agora, nessa nova agenda do ministro da Saúde, com as associações que congregam os prefeitos das mais de 5.500 cidades do Brasil. Mas aí tem um problema. Esse atraso aí se justifica em função do seguinte: hoje está sendo aguardada, inclusive, a divulgação da eficácia da vacina da Coronavac em termos globais. Porque ela já foi divulgada na Indonésia, já foi divulgada aqui pelo Brasil, mas e aí? Em nível global, em todos os países onde ela começou a sua fase de testes, porque não ficou só exclusiva aqui no Brasil, embora o número de pessoas que se submeteram aos exames, aos testes da vacina aqui tenha sido maior. Qual é o nível de eficácia mundial da vacina da Coronavac? Esses dados são essenciais, inclusive, para que a vacina seja apresentada à Anvisa e a Anvisa possa dar a liberação do uso do imunizante, Luciano, aqui no país. Sem essa informação, fica difícil. Então, eu imagino, por conta disso, o general Eduardo Pazuello transferiu essa informação, essa reunião, aliás, para amanhã. Aí vem uma grande expectativa. Olha, a gente sabe que por mais que seja liberado nesse primeiro momento, não vai ter vacina para todos. Os estados estão apreensivos porque cabe ao governo federal divulgar um calendário que seja unificado, um calendário que seja único e que o governo concentre principalmente essas ações de compra e distribuição da vacina. É uma logística imensa que vai colocar, inclusive, Luzenor, em teste a capacidade do ministro, que é considerado um técnico em logística pelo Exército. E aí vem um outro questionamento que está sendo colocado bastante, e aqui o prefeito da APRESE, Associação dos Prefeitos do Ceará, Nilson Diniz, tem feito uma recomendação, aliás, que é algo bastante aceitável. Ele diz o seguinte, não adianta os prefeitos saírem correndo de forma individualizada para adquirir suas doses de vacinas. Primeiro, se você faz essa compra individual, você acaba se submetendo, Zenô, a situações que vão sair mais caros, entra num processo sem licitação e de aquisição que vai resultar muito mais pior para os municípios. Essas vacinas precisam ter um controle único de armazenamento, então a recomendação da APRESE é que tudo seja feito de forma coletiva, a partir do momento em que as doses sejam liberadas para todo o país. E o importante disso é a gente ter consciência do seguinte: não tem vacina para todo mundo, pelo menos nesse primeiro momento. São 7h26. Hoje nós temos, jornalista Beto Almeida, a apresentação pelo Instituto Butantan, que produz a vacina chinesa, aqui a Coronavac no Brasil. O Instituto Butantan vai apresentar todos os dados sobre a eficácia da vacina. A partir dessa exposição, dessas informações, abre-se um caminho talvez mais curto para a Anvisa liberar para o uso emergencial a vacina fabricada pelo Instituto Butantan. E diante dessa situação, vem também a expectativa quando, na realidade, essas vacinas chegarão. Primeiro, para os grupos considerados prioritários e, segundo, de forma mais massiva para toda a população. Nós ainda temos uma longa trajetória pela frente, não adianta se apressar, não adianta querer comprar vacina pela internet, porque a vacina não existe. Ontem nós narramos aqui no Jornal Alerta Geral, falando sobre as investigações de órgãos de defesa do consumidor, da Polícia Civil em alguns estados, contra mensagens que são distribuídas pelas redes sociais, pelo WhatsApp e também pela internet,
com oferta de uma vacina contra a Covid-19. Não existe vacina disponível na área pública, muito menos na área privada. Então, qualquer promessa de vacina, de imunização, é puro golpe. E quanto à vacina que vai ser distribuída pelas secretarias de saúde, a partir do Ministério da Saúde, aí também é esperar esse cronograma. Como disse o jornalista Beto Almeida, não vai ter vacina para todo mundo nesse primeiro momento. Serão, em primeiro lugar, os grupos prioritários vacinados. E a partir daí, nós teremos a distribuição pelo Ministério da Saúde, em parceria com os governos estaduais e municipais, de um volume maior de doses para atendimento da população. E tem um detalhe, Zenô, que, por exemplo, aqui, a Prefeitura de Fortaleza, eu acho que os demais municípios já devem estar trabalhando com os prefeitos eleitos e reeleitos também nessa mesma perspectiva de trabalhar como é que vai ser, aí sim, cabe nessa etapa agora, trabalhar a logística de distribuição e de aplicação dessas vacinas por prioridades. No caso de Fortaleza, por exemplo, há uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde já iniciou ontem mesmo, Luzinô, um trabalho de visita a equipamentos públicos aqui na capital. Por exemplo, já ficou definido Paulo Sarazate, já ficou definido o PV, o Estádio Presidente Vargas, e já está definido também o ginásio Aécio de Borba. 3 equipamentos que inicialmente vão receber as primeiras doses da vacina para serem aplicadas nos profissionais de saúde, que são os primeiros a serem imunizados aqui no estado do Ceará e em Fortaleza. Você fala sobre 2 etapas, né? A distribuição e a vacinação. E eu acrescento entre as duas uma, né? Que é a refrigeração, o tratamento adequado que essa vacina precisa receber para ser aplicada. Esse é um fator, inclusive, Luciano, que é muito favorável à Coronavac. Porque diferente, por exemplo, da vacina da Pfizer, se fosse a vacina da Pfizer, ela precisaria dos super freezes com uma temperatura de menos 180 graus. Se isso acontecer mais adiante, por exemplo, a UFC é um dos poucos instituições públicas que tem capacidade de receber essas vacinas. Já a Coronavac não. Ela pode ser armazenada em geladeiras, não pode ficar sem energia, de maneira nenhuma. Mas se tiver numa geladeira, numa temperatura normal, mantém tranquilamente a eficácia da vacina. E com detalhe, muita gente questiona o seguinte, olha, mas a da Pfizer chega a 97%. Mas se você calcular o custo-benefício de uma vacina que pode chegar a 60%, 70% e ser aplicada a logística, a distribuição dela e a refrigeração ser mais adequada, é melhor do que você ter uma vacina de 97% com uma logística super complicada como é o caso da Pfizer.